Conexão Marília. Oferecimento Oral Center, Centro Avançado em Implantes e Estética. E Unimed, esse é o plano. Olá, muito boa noite. Estamos começando mais uma edição do programa Conexão aqui pela TV Marília. É sempre muito bom contar com a sua audiência e a sua participação. Conexão, sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar bem da sua saúde, este é o plano. Conosco também Vitalícia Levíssima Água de Marília, Oral Center, Odontologia Especializada e a companhia agradável do Marília Kart Park, na Roque Raineri, ali ao lado da Coca-Cola. Vá conhecer Marília Kart Park, emoção pra valer. Gosta de andar de kart? Gosta de bater um snook, né? Uma boa culinária. Pois é, momentos agradáveis, inclusive jogos ali do Brasileirão, da Libertadores no Super Telão. Passe lá momentos agradáveis no Marília Kart Park com a gente aqui no programa Conexão. Conexão de hoje chega para falar de um assunto muito interessante. A gente vai falar sobre esclerose múltipla. Nós estamos no mês que comemora aí, né? Faz alusão à esclerose múltipla, a atenção para essa doença, né? E a importância de se prevenir, de se conversar, de conhecer a respeito. E por isso a gente tem a honra de receber aqui o doutor Luiz Domingos Melges, que é professor da Faculdade de Medicina de Marília, médico neurologista, e está aqui para falar conosco sobre este assunto. Doutor Melges, muito boa noite. Obrigado pela presença mais uma vez aqui no Conexão. Prazer estar aqui. Sempre é um prazer estar com você aqui, né, Marcos? Realmente a esclerose múltipla, esse mês é um mês de conscientização para as pessoas passarem a conhecer um pouco mais a doença. É claro que o ideal é você conhecer as doenças todos os meses, né? Mas esse eu acho que é uma coisa interessante quando cada mês do ano dá uma atenção maior a alguma doença, né? E a esclerose múltipla é uma doença difícil, não é fácil, uma doença de jovens. O nome, às vezes, quando fala esclerose, né, assusta, porque já vem na mente alguma coisa do passado, né, que falava, está esclerosando, né? Não tem nada a ver, né? Ele está ficando velho, gagá, né? Não tem nada a ver. É interessante até a gente explicar por que veio esse termo esclerosando para as pessoas no passado de idade, que começavam a esquecer, porque tinha uma relação com os vasos que entupindo, os vasos entupindo. Como as mulheres fazem, né, para varizes, né, a esclerose dos vasos, né? É verdade. Então, entope os vasos através de uma substância para desaparecer as veinhas da perna, né? Então, aí que surgiu esse termo esclerosando, porque é como se os vasos do cérebro estivessem entupindo e aí a pessoa ia perdendo a memória. Aqui não tem nada a ver, que hoje... não é o tema de hoje, mas o tema, a gente fala quando está perdendo a memória, né, a demência, a pessoa está demenciando, né? E a doença mais comum é o Alzheimer, né? Que não tem nada a ver com circulação, absolutamente. É uma doença também que produz uma proteína que destrói o neurônio. E a esclerose múltipla é uma doença autoimune, uma doença inflamatória, né? Até a gente sempre faz uma correlação, pessoas jovens, como aqueles que têm lúpus, né? Muito parecido com o lúpus. O lúpus também é uma doença autoimune, só que ataca articulações, ataca rim, né? E a esclerose múltipla é uma doença autoimune que ataca os neurônios, ou seja, o nosso organismo, que é aí que está, ninguém sabe por que acontece isso, de repente, o seu sistema imunológico muda e começa a produzir células que, ao invés de proteger você, começa a atacar. Então, são anticorpos que nós produzimos, que ao invés de proteger o nosso corpo, esses anticorpos enxergam o neurônio e ataca a bainha que envolve o neurônio, porque quando nós temos uma célula nervosa, ela tem uma bainha e a transmissão é feita através dessa bainha. Quando você destrói a bainha, o neurônio deixa de... Não troca mais informação. Não troca mais informação. Né? É assim que funciona a transmissão do nosso organismo. Então, a esclerose, ela é uma lesão nessa bainha? Nessa bainha, na bainha de mielina, a bainha que envolve o neurônio. Né? E são bilhões de neurônios. Isso que eu ia falar. E todos os neurônios têm essa bainha? Todos. Se não houvesse essa bainha... A comunicação é feita através disso. Então, você tem a célula nervosa, né? E o rabinho dela que vai se conectar com outra, conecta com outra, quer dizer, são bilhões de conexões e essa transmissão se faz através dessa bainha, a transmissão elétrica.
Quem modula essa transmissão são os neurotransmissores, né? Dopamina, serotonina. Então, essa transmissão elétrica é feita também. Se você destrói a bainha, não tem transmissão. Aquele neurônio não funciona, quer dizer, você para a função daquele neurônio, né? Então, a doença, isso que é interessante, os anticorpos que nós teríamos para nos proteger, ele sai do sangue, entra numa barreira que existe no sangue, chama barreira hepatoencefálica, que seleciona o que deixa de entrar, o que não entra. Então, ele entra dentro do cérebro, esses anticorpos, e vão atacar essa bainha, inflama essa bainha e destrói a bainha. É assim que funciona a doença, né? Por que acontece esse mecanismo, né, de destruição da bainha, desse processo todo? Nós não sabemos como inicia todo esse mecanismo de começar a alterar esse processo imunológico nosso, né? Mas é assim, aí tem várias suposições, né? Hoje, que até aqui tem alguma coisa que mostra... Os fatores, né, de risco? Os fatores de risco, né? O estresse pode ser que as pessoas falam, um trauma muito forte poderia mexer com o nosso sistema imunológico. Baixa exposição ao sol, que hoje está na moda, né? Para uma série de doenças, quando você tem uma queda da vitamina D, né? Você tendo uma baixa exposição ao sol, tem uma vitamina D abaixo. A vitamina D é baixa. E por que eles começaram a observar isso? Porque começaram a estudar os pacientes e viram que tinha no sangue uma baixa de vitamina D numa série de pacientes. Então, teoricamente, poderia ser um fator desencadeante, né? Porque é interessante a gente falar que a esclerose múltipla é muito mais frequente em países frios. A incidência, por exemplo, no Brasil, para você ter uma ideia, seria de 20 para 100 mil habitantes, né? Mais ou menos. Eles falam um pouco mais hoje, de 25 para 100 mil habitantes. Quer dizer, uma cidade como Marília teria no mínimo 40 pacientes ou mais com esclerose múltipla. Nesses países frios lá, os países nórdicos, Suécia, Noruega, é 200 para 100 mil habitantes. E lá nós temos o sol reduzido também. Exatamente. Então, quando eles começaram a estudar isso aí, né, eles observaram que lá praticamente a pessoa toma sol 2 meses, 3 meses do ano só. Agora, não explica aqui no Brasil. Isso que é interessante, porque nós temos sol aqui direto, né? E aí seria já uma variante da doença que hoje eles estão analisando, porque a esclerose múltipla veio para país tropical, que não era comum, e agora temos, né? Mas existem fatores genéticos também hoje que podem justificar isso aí. Outra coisa também que eles pensam muito é infecção por vírus. Então, você teria o contato com algum vírus, né? Principalmente o Epstein-Barr, que é um vírus que todos nós temos contato, e de repente esse vírus poderia começar a mexer no sistema imunológico. Outra coisa, predisposição genética, né? Então, alguma coisa relacionada ao gene que você recebe de algum aí da família, pode ser estrangeiro, que veio da Europa, tal. Porque ela é uma doença mais de brancos, ela é rara em pessoas da raça negra, né, ou índios. Ela é mais comum em brancos, né? Mas mesmo na miscigenação, você pode ter recebido um gene lá atrás e poderia ter um fator desencadeante. Dieta também, hoje, uma coisa muito discutida é o sal, né? Então, está todo mundo hoje sal. O excesso de sal da alimentação, e você vê que... Bom, é mais uma para o sal também, né? Porque o sal já aguenta... tudo, então, por isso que eu falei para você. Não é só a esclerose múltipla, hoje tem um monte de doenças que eles estão observando que o excesso de sal poderia ser um fator também desencadeante que mexeria com essa parte imunológica, né? E o cigarro entra em tudo, né? O cigarro mais uma para ele também, né? O cigarro está presente, é o campeão de todas, é o número 1. Então, e é interessante assim que eles observaram que realmente as pessoas portadoras de esclerose múltipla que fumam, a evolução é terrível comparado com aqueles que não fumam. Então, aí você imagina um indivíduo que tem uma dieta rica em sal, é tabagista, estressado, tomou pouco sol, quer dizer, o cara, né? É um candidato para ter esclerose múltipla. Agora, o que é importante a gente falar da doença é exatamente isso, é uma doença de pessoas jovens, não é de velhos. Em média, doutor, qual é a idade onde ela acaba sendo acometida? Assim, a idade colocada para você fazer o diagnóstico da doença pode ser dos 10 anos aos 50 anos de idade. Tá. A criança pode ter. Com 10 anos? 10 anos.
Agora, o pico máximo, quer dizer, na curva de Gauss, a incidência maior vai de 20 a 35 anos. Esse é o pico máximo da doença, né? E é interessante porque jovem, né? Como você vai pensar uma pessoa jovem ter uma doença assim tão grave, né? E que no início não repercute de uma forma tão assim, uma importância tão grande nas manifestações clínicas. Por exemplo, às vezes a primeira manifestação da esclerose múltipla pode ser uma inflamação do nervo óptico, a gente chama neurite óptica. Então a pessoa inflama um nervo óptico, tem um embaçamento da vista, só de um lado, com uma dor. Essa pode ser a primeira manifestação já da doença. O que acontece? Quem que vai pensar que a pessoa tem esclerose múltipla, né? Uma neurite óptica? Toma o corticoide, fica bem, pronto, passa batido, vai embora. Só que é a doença que ela evolui em surtos. Então, esse foi o primeiro surto que a pessoa teve. Isso também que a gente não sabe, ainda não conseguiu explicar por que ela dá em surtos. Ou seja, ela dá um surto, libera essa quantidade grande de anticorpos que vai atacar alguma parte do sistema nervoso, né? E dá-se uma manifestação clínica e depois a pessoa recupera e fica bem. Pode passar meses, às vezes anos, e aí tem de novo. E aí que as coisas começam a piorar, porque esse processo da formação dos anticorpos é acumulativo. Então, no começo você tem poucos, depois seu organismo está fazendo bastante anticorpos, está produzindo cada vez mais anticorpos e você não sabe que ele está produzindo. E como pensar em esclerose múltipla num primeiro sintoma, num primeiro sinal coisa, nessa questão que eu falei do nervo óptico, você tem que pensar. Neurite óptica em jovem, tem que pensar. Que não tem nada, que não tem nenhuma doença de base, não tem nada por porque senão isso estabiliza e depois você fica tranquilo, volta. Outra coisa que você tem que pensar numa pessoa jovem, que também, veja, que não tem diabetes, que não tem pressão alta, que não tem nenhuma doença, que é pessoa absolutamente rígida, e de repente ele tem um quadro de uma perda de uma sensibilidade no braço ou na perna, que dura 1, 2, 3 dias, você tem que pensar na esclerose múltipla. Ou se o paciente, de repente, ele tem um quadro de perda súbita de força nas pernas, certo? Enfraquece a perna. E aquilo dura também alguns dias, vai em algum outro colega, pesquisa, não acha nada, se tem que pensar em esclerose múltipla. E veja que coisa interessante, a doença só passou a fazer diagnóstico, Marcos, quando veio um exame que chama-se ressonância magnética nuclear. Esse dia nós estávamos discutindo um grupo de residentes, eu estava mostrando e falando. Nós mostramos um caso até de um paciente que tem esclerose múltipla, que ele havia feito no início uma tomografia computadorizada e quem viu a tomografia achou que era uma doença vascular, que ele tinha tido uma isquemia, né? Um pequeno AVC. Tipo AVC, E aí, por sorte, o paciente não se contentou e ele mesmo foi atrás para fazer uma ressonância. Você entendeu? Ele tinha feito a tomo, deu lá uma alteração. Aí falaram para ele que ele tinha uma isquemia, ele achou que não concordou com o diagnóstico. E ele foi e falou, não, eu quero fazer uma ressonância. E aí a ressonância mostrou que era esclerose múltipla, cheia de lesões, né? Um monte de lesões, características da doença, que são essas áreas inflamatórias. Porque na imagem você consegue diferenciar uma da outra. Típico. Então, veja, a gente está até comentando isso. Às vezes as pessoas perguntam, por que hoje tem mais pacientes com a doença e antigamente não tinha? Diagnóstico. Eu tenho certeza que é o diagnóstico, porque antigamente passava batido, porque não tinha a ressonância, só tinha tomografia, e tomografia não faz diagnóstico da doença. Então a ressonância revolucionou realmente, em termos de diagnóstico, revolucionou a medicina, né? Às vezes eu fico assim, muitos falam assim, mas é exame caro. O que é isso, gente? Graças a exames como a ressonância, né? Que eu acho que tem que ser feito mesmo quando você tem uma hipótese, mesmo que dê negativo. Que bom que você dê negativo. Uma dúvida, né? Você tem que fazer, entendeu? Deixa eu rapidinho ir para o intervalo e a gente volta na sequência para falar mais sobre esclerose múltipla no programa Conexão de hoje com o Dr. Luiz Domingos Melges, médico neurologista, professor da Faculdade de Medicina de Marília, com a gente aqui no Conexão. Não sai daí não, é tudo rapidinho, sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar bem da sua saúde, este é o plano. Vitalícia Levíssima Água de Marília, Oral Center Odontologia Especializada e a companhia, claro, do Marília Kart Park. Momentos agradáveis no Marília Kart Park, emoção para valer. Conheça ali na Roque Rainieri, ao lado da Coca-Cola, na Chácara dos Laranjais, Marília Kart Park. Vá conhecer. Rapidinho intervalo e a gente volta na sequência. Não sai daí não, até já.